15, versículo 7, quem encontrou, diga amém. Esperamos se encontrar, amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 15, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: se vós estiveste em mim, e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quisestes, e vos será feito. Nisto glorificado o meu Pai, que dê muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei a vós, e permanecereis no meu amor. Se guardastes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. E o meu mandamento é este: que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Se vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei de servo, porque servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vade e dei fruto, e os vossos frutos permaneçam, a fim que tudo quanto em meu nome pedistes, o Pai me vos conceda. E você diga amém e glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor por essa palavra, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos sentar. Aleluia. Aqui vamos falar, irmãos, de intimidade com o Senhor, porque o Senhor nos chamou para termos intimidade com Ele. E se nós voltarmos a alguns contextos bíblicos, vamos ver uma história que conta, que narra do jardim do Éden, de Adão e de Eva. Interessante é que quando vemos essa narrativa, vamos avaliar e vamos ver que o Senhor, de costume, ele descia no jardim do Éden e conversava com Adão, conversava com Eva. Tinha uma intimidade, tinha um relacionamento. Mas a Bíblia nos diz que interessante é que teve um momento que Eva peca, que Adão peca. E aí agora o Senhor, de costume, ele desce no jardim do Éden para dialogar com Adão, para conversar com Eva. E de repente, quando o Senhor agora vai ao encontro deles, eles estão escondidos. Interessante é que quando o Senhor vê eles escondidos, começa a procurar, mas eles estavam escondidos. Porque naquele momento não tinha mais diálogo, porque o pecado entrou na vida deles. Então agora o Senhor conversa com Adão, e Adão agora direciona a culpa para Eva. Mas o Senhor agora ensina Adão e ensina Eva. E por que eu estou falando isso aqui? É porque o Senhor nos chamou para se relacionar com Ele. O Senhor nos chamou para ter intimidade com Ele. Bom é e gostoso é que o Senhor nos preparou para estarmos aqui para adorar o nome dEle. Mas esta adoração, esta comunhão, ela não pode se apagar. Ela não pode sair de dentro de nós. Porque o Senhor Jesus, Ele já pagou o preço por mim e por você. E é por isso que João vem relatando, dizendo que se nós estivermos nele e ele em nós, podemos pedir tudo o que quiser, que ele vai nos conceder. E é por isso que eu fiz um voto aqui, porque eu creio no poder da palavra de Deus. E se eu não creio, não adianta eu estar aqui pregando essa palavra. Eu preciso entender que a palavra ela tem que estar dentro de mim, e eu liberar ela e o nome do Senhor ser glorificado. Porque o próprio Senhor disse: é no meu nome. Se você pedir, estiver em mim e eu em você, você pode pedir que eu vou te dar. E a Bíblia começa a nos dizer que nós precisamos amar uns aos outros. Mas o Senhor e eu e você vamos entender
entender isso quando estamos ligados com Ele. Se desligarmos, Ele lança a gente fora, porque Ele quer pessoas que estejam ligadas a Ele. Nós estamos vivendo um tempo que o tempo de Deus não é um tempo de espera. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou é para viver o milagre. O Senhor não nos chamou que é para esperar o milagre, é para viver, porque o milagre já está aqui para a glória dele. Então nós precisamos agir, precisamos tomar ação, precisamos acreditar no poder da graça de Deus. É por isso que quando nós louvamos, Deus derrama a sua graça, porque no momento do louvor, ou no momento da pregação, eu estou crendo na glória dele, e aí ele começa a me lapidar, dizendo: vou te preparar para coisas grandes, vou te preparar para coisas maiores, porque você está entendendo que você está ligado comigo e eu contigo, então coisas maiores virão e o meu nome será glorificado sobre a tua vida. Precisamos entender o poder da graça. E o Senhor nos chamou para viver isso, não para nos se assustarmos, não para ficarmos preocupados, não para ficarmos ansiosos, mas sim crer naquilo que Ele já prometeu para mim e para você. Acreditar naquilo que Ele já tem feito em nossas vidas. É por isso que todos os dias nós devemos acordar e dizer: obrigado, Senhor, porque estou respirando, porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor me guarda, o Senhor está me ensinando a andar, o Senhor está me ensinando a profetizar, a fazer coisas que eu não sabia fazer. É por isso que o Espírito Santo de Deus está conosco, e precisamos buscar mais intimidade ainda com Ele. E é por isso que Jesus falou: não foi vós que me escolheste, não foi você que decidiu escolher o Senhor, não foi eu. Ele que olhou para mim, para você diferente. Ele falou: esse ali dá para mim ter um relacionamento com Ele, essa dali dá para ter uma comunhão com ela. Então eu vou levantar ele, vou levantar ela, vou capacitar ele, vou capacitar ela, e o meu nome vai ser glorificado sobre a vida deles. É por isso que muitas vezes você vê uma pessoa aceitando a Jesus e de repente Deus faz coisas extraordinárias acontecer. Olha aí. Porque Deus, Ele mostra quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem transforma é Ele. E se Deus me transformou para viver o milagre, eu não posso viver no normal da terra. Eu tenho que viver no sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Eu não posso viver como eu vivia antes, dependendo de alguém, vivendo para alguém. Não, eu tenho que depender de Deus e viver para Ele. Porque Jesus me restaurou, me levantou para viver o milagre. Então nós precisamos crer nessa graça. Precisamos acreditar naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É por isso que muitas pessoas voltam para trás, porque esqueceu que precisa pegar a cruz e seguir a Jesus. Você precisa entender que você precisa continuar no caminho que Ele colocou você. Deus não mandou você voltar para trás, Deus mandou você prosseguir, porque a nossa morada não é aqui, é com Ele na glória. Então eu não posso olhar para o meu passado, eu não posso olhar para os problemas da minha casa. Eu tenho que acreditar na promessa que Ele fez para mim. Eu tenho que acreditar naquilo que Ele falou para a minha família, e o nome dEle será glorificado sobre a nossa vida. Hoje, pastor Diego, eu largo tudo. Quando Deus fala: ora, faz propósito, eu largo meu trabalho, eu largo tudo e vou para um monte orar, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu tenho que ter convicção daquilo que Ele está falando. Se Ele falou, Ele é fiel. Eu não posso me prender com as coisas da terra. A providência vem de Deus. A providência vem do Senhor. Eu não posso me prender com o que os homens estão falando. Eu tenho que me prender na palavra de Deus. É naquilo que Ele está falando para mim, oh glória. E quando eu entendo aquilo que Deus está falando comigo, irmão, as coisas mudam. Eu não ando do jeito que eu quero andar, não falo do jeito que eu quero falar. O Espírito Santo entra dentro de mim e faz morada. Olha, você falava assim, vou mudar até o teu falar. Você andava assim, vou mudar até o teu andar. Vou mudar
tuas vestes. Vou mostrar que quem faz é eu. E muitas pessoas vão viver o que eu estou fazendo na tua vida. É por isso que no versículo 7 ele fala: se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quisestes e vos será feito. Se eu estou com Cristo e Cristo está em mim, e eu não deixei essa barreira, algo bloquear essa intimidade, pode pedir, irmão. Oh, glória. Pode fazer um teste, pede mesmo, você vai ver o que Deus vai fazer. Porque se eu estou fazendo com o Senhor, estou com Ele e Ele comigo, fica tranquilo. Quando você falar, Ele vai entrar com providência, o nome do Senhor vai se glorificar. Porque Deus é com você, caminha conosco. Mas o que bloqueia esta intimidade é o pecado. Deus desce no jardim do Éden e olha, cadê Adão? Cadê Eva? Entrou pecado, desobediência. Como é que Deus vai dialogar com você? Tem um monte de gente que fica, Deus fala, não fala nada. Aleluia! Se você não tiver intimidade, Deus não conversa, irmão. Deus, Ele abomina o pecado. Eu tenho que mandar embora. Eu tenho que tirar da minha vida. E quem é que tira? Eu mesmo. Ai, Jesus, aí falando para Jesus para perdoar isso aqui, continua no pecado. Manda o pecado embora no nome de Jesus e toma ação. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Meu Deus. Eu sempre falo para os meus irmãos, cuidado. A justiça de Deus, ela vem. Ela vem. Eu já estou tão naquele, eu estou tão lapidado, irmão, que tem que eu prego em vários lugares, tem pessoas que choram. Aí eu falo assim, irmão, sabe o que me comove? O quê? Não é choro, é arrependimento. Quando eu vejo uma pessoa dentro da igreja se arrependendo dos seus pecados, quando eu volto de novo, a pessoa já está no reteté. Eu falo, aquele ali se arrependeu, glória. Aquela ali se arrependeu, glória. Porque o que comove o crente não é choro dentro da igreja. O que comove o crente é pessoas que se levantam e se arrependem do seu pecado e falam, pastor, eu quero coisa nova na minha vida. Eu quero algo novo na minha vida. E quando eu volto, eu fico feliz. Eu falo, aquele ali se arrependeu. Aquela ali se arrependeu. Glória. Eu me alegro quando eu vejo uma alma se arrependendo na presença. É verdade. Porque a justiça dele vem. Está na Bíblia. Deus, Ele é justo. Ele vai nos justificar todos os dias daquilo que estamos fazendo. Então precisamos se consertar e fazer a obra do Senhor. Obedecer a voz de Deus. E aí você vai entender essa ligação que o Senhor está falando. Você vai viver o milagre de Deus sobre a tua vida. Você vai contemplar algo extraordinário sobre a tua vida. E nunca vai deixar entrar murmuração, porque o que sai da tua boca é só glória, é só aleluia, é só poder da graça, no nome de Jesus. Aleluia. Eu aprendi algo com o Senhor que Marcos ele registrou isso. Ele fala que Jesus estava dentro de uma casa. Eu não vou entrar em estudos, mas vou falar de uma casa. E lá dentro dessa casa, Marcos começa a pregar, Marcos 2 em diante, no Evangelho de Marcos. Ele começa a dizer que Jesus estava pregando e a multidão estava ali contemplando ele dentro da casa. E de repente agora ele começa a nos dizer, a narrativa começa a dizer que tinha um coxo, tinha um paralítico fora da casa. E agora a Bíblia diz que 4 homens vai passando para ir ver Jesus pregar dentro daquela casa. Mas esses 4 homens, ao ir, ele vê ali um paralítico caído. E eles agora tomam a ação de pegar o paralítico e ir até a casa e levar esse paralítico. Mas interessante é que Marcos escreveu isso, que os paralíticos não sabiam que quando eles chegassem na casa estava lotado. E eles não conseguiriam entrar pela porta da frente. Eles não sabiam disso. Mas quando eles estavam levando o paralítico, eles chegam e vêem aquela multidão. Eles não desistiram do paralítico. A Bíblia diz que eles sobem no telhado, abre o telhado e desce o paralítico. Quando eu li isso, eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou assim, ó, os meus pensamentos são maiores que os seus.
Eles pensaram que ia ser fácil para levar o paralítico, que ia ser fácil para entrar pela porta. Mas eu coloquei uma dificuldade para observar eles. Mas aqueles homens estavam ligados comigo e eu com eles, entendeu? É por isso que aqueles homens não desistiram quando viu a multidão. Eles sobem pelo telhado, abrem e falou: se nós descer o paralítico, nós sabemos que Jesus pode curar. O que é isso? Atitude. Por quê? Porque você está ligado com o mestre. E quem está ligado com o mestre vive o quê? O milagre. Quando desce o paralítico, Jesus olha para cima e fala o quê? Homens de fé. Estava falando de quem? Dos homens que estavam aí descendo o paralítico. Aí ele pega o paralítico e fala assim: ó, pega a tua, levanta e pega a tua cama e anda. Liberou a palavra, o paralítico foi curado. O que Deus está falando? Se você crer, vai ver a glória dele. Se você acreditar, vai contemplar o sobrenatural. Mas é porque tem uma dificuldade na minha frente, eu vou parar. Eu vou desistir de alguém. Eu vou abandonar alguém. Eu vou falar, não quero mais. Não, Deus está falando: ei, coloca os seus olhos no Senhor. Se Deus mandou você levar alguém, vai até o fim. Se Deus mandou você fazer isso, faça até o fim. E o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida. Pensa naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E tem muitas vezes, irmão, que a nossa missão não é fácil. Tem vezes que a nossa vida não vai ser fácil. Tem missões que nós vai arder, vai sentir dor, mas nós precisamos prosseguir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou contar um dos testemunhos que eu passei com só. Chega um dia, de repente eu estou em casa e eu fui dormir. E de repente no dormir, o céu abriu para mim. E aí quando o céu abre para mim, pastor, uma visão, eu vejo eu dentro do hospital. E eu dentro do hospital, eu vejo meu pai deitado numa cama, dentro do hospital. E aí Deus abriu a visão para mim. E eu lá no hospital, eu mesmo me vendo, eu chorando, chorava, e meu pai deitado. Eu saía, ia para o banheiro, voltava, ia e voltava. E aquela visão se fechou e Deus falou para mim assim: vou levar seu pai para a minha glória. Meu Deus. Irmãos, Deus me deu a visão. Eu fui e contei para minha irmã, a minha irmã do meio. Contei a visão que eu tive para ela. E a minha irmã ficou assim, começou a chorar. Porque eu falei: olha, Deus me mostrou que nosso pai vai para o leito. E do leito eu chorava muito. E Deus mostrava que ia levar o nosso pai. Só que meu pai não tinha nada, estava bem de saúde. Meu Deus, olha aí. E essa visão que Deus me deu foi 6 meses antes que nós descobrimos que ele pegou um câncer. Olha aí, Jesus. Meu pai estava bem. A minha irmã começou a chorar. E a minha irmã falou: não, eu falei: Deus me mostrou em visão. E quando eu terminei de contar a visão para minha irmã, eu saí da casa dela, Deus fez assim na minha mente, apagou a visão. Mas com a minha irmã ele deixou a visão. Olha aí. Porque Deus sabia, irmão, se continuasse comigo eu ia largar tudo para entrar para o monte e orar. Só que como era projeto de Deus, não era meu, Deus fez assim, apagou de mim. Falando: eu conheço ele. Se continuar com ele, ele vai para a oração. E aquele que pede recebe. Então nesse tempo, ele estava no controle de tudo. A visão veio e sumiu de mim. Mas a minha irmã ficou martelando. Passa-se 6 meses. Ela falou que não tem nada com o nosso pai, não, está tudo bem. Mas estava martelando ela. Deus não se apagou para ela. E de repente, depois que passou 6 meses, veio a notícia que meu pai está com câncer. Aí ela vai: quem acompanha ele no hospital? Eu. Larguei tudo para acompanhar meu pai no hospital. Porque meu pai para mim era como se fosse um amigo. Então eu larguei tudo por causa do meu pai. Se você tem pai hoje, abraça o seu pai. Cuide bem da tua mãe. Dá valor pro teu pai. Se você não abraçou ele, quando você voltar do culto, abraça ele. Fala: eu te amo, pai. Abraça a sua mãe e fala: eu te amo, mãe. Porque quando você perder, você vai ter só lembranças. E meu pai para mim era como se fosse um amigo. Nós conversávamos, dialogávamos, dava risada. E nunca imaginaria para mim que eu ia cuidar do meu pai levando para o hospital. E ele vai e eu para o hospital. E eu estou falando aqui de intimidade, por certa palavra. Lá vai eu levando meu pai para o hospital, no hospital das clínicas. E faz um monte de tratamento de repente.
Meu pai agora começa a receber quimioterapia e fisioterapia. E aí na quimio, tomando quimio, ele começa a emagrecer. O médico chega em mim e fala assim: Anderson, fala para toda a sua família que a recuperação do seu pai vai depender da toda a família. Ele tem que estar bem, estar alegre, estar feliz para a recuperação vir. E aí, irmãos, eu não orava pelo meu pai, eu não sentia de orar. E aí, de repente, quem falece bem no percurso do tratamento dele, a própria mãe dele, vendo ele melhorar, ele estava piorando. Isso foi um processo de Deus para a nossa família. Meu pai ficou conosco 2 anos só. Eu nunca saí com meu pai para uma festa, eu nunca levei meu pai para passear. Era só trabalho em casa com ele. Meu Deus. Hoje eu faço diferente com a minha mãe. Onde eu vou, eu levo ela. Aleluia. É por isso que nós precisamos aprender a valorizar nossos pais. Mas o que Deus estava me ensinando é obedecer a voz dele, é obedecer o chamado que ele colocou na minha vida. E eu precisava passar por esse processo para entender e obedecer a voz de Deus. Meu pai agora começou a sofrer, começou a sentir muitas dores. De repente os remédios começou a atacar os outros órgãos dele. E aí o que acontece com meu pai? A barriga começa a crescer. Só que aí Deus abriu uma porta de emprego para mim nesse percurso, para me se afastar do meu pai mesmo, porque Deus sabia que eu ia sofrer mais ainda estando perto. E aí eu comecei a trabalhar e comecei a pagar pessoas para acompanhar ele. E deixei um certo dia, meu pai foi internado. E quando ele foi internado, aí sim veio a revelação para mim. Quando meu pai estava internado, Deus abriu de novo para mim. Eu falei: não, Deus. Quando eu entrei no hospital, irmão, eu abri a porta para onde ele estava internado. Quando eu abri e vi ele deitado, a revelação veio e comecei a chorar. E aí se cumpriu a profecia. Meu Deus. Quando eu cheguei para a médica falou para mim assim: Anderson, você é filho dele? Eu falei: sou. Falei: ó, pode chamar toda a família, porque quando nós desligar os aparelhos, ele vai morrer. Eu com meu pai deitado na cama, eu conversando com ele, sabendo que ele ia morrer. Irmãos, Deus já me usou para curar muitas pessoas. Eu já coloquei a mão em pessoas que estavam com câncer e Deus me usou para curar. Eu já coloquei a mão em pessoas que estavam enfermas e Deus me usou para curar. Eu já coloquei em pessoas que estavam endemoniadas e Deus me usou para curar. Mas a vida do meu pai ele não deixou. E eu não estava entendendo isso. Eu coloquei a mão no meu pai e comecei a orar e falou: Deus, cura ele. E Deus não me respondia. Eu colocava a mão e orava, irmão. Falava: Deus, cura meu pai. E ele não respondia. Eu ia para o trabalho, irmãos, eu só chorava no trabalho. Voltava para o hospital, colocava as mãos, Deus não respondia. Eu entrei dentro do banheiro, eu fiquei um dia todo dentro do banheiro orando e chorando e Deus não respondia. Começou a vir minha família visitar ele. E eu cheguei nos olhos do meu pai e falei: pai, eu posso falar algo com o Senhor? Ele falou: pode, filho. Porque ele estava falando, mas ele ia morrer. Eu falei: pai, eu te amo. Eu nunca falei assim tão aberto com o Senhor, mas eu quero falar agora: eu te amo. Aí ele tirou toda aquela força que ele tinha e falou para mim: eu também te amo. E aí foi o adeus meu e dele. Minha família toda começou a visitar ele. E eu não conseguia mais chegar perto do meu pai. Toda a família com esperança: Deus vai curar. Mas eu já sabia que era salvação. Porque Deus tinha um projeto de salvação. Meu pai falece, irmãos. E aí o que acontece em mim? Eu vou para dentro da casa da minha mãe. E eu chego dentro da casa da minha mãe, fiquei lá cuidando dela, fiquei um tempo lá na casa da minha mãe. E lá na casa da minha mãe eu comecei a falar para Deus: eu não prego mais. Comecei a falar para Deus: eu não vou pregar mais. Senhor, o Senhor não curou meu pai. Senhor, o Senhor não visitou ele. Porque eu queria que Deus fizesse a minha vontade. Mas ali era um projeto de salvação na vida do meu pai. E eu não queria entender isso. É verdade. É por isso que eu falo: obedecer a missão de Deus é algo diferente. Não é os teus desejos, é os desejos dele. Não é as tuas vontades, é a vontade dele. Meu Deus. Aleluia. E eu dentro de casa eu não prego mais, eu não faço mais, eu não vou fazer mais. E eu dentro de casa acordava toda madrugada, andava na casa do meu pai todo dia e falava: não prego, eu não prego, eu não conseguia dormir, irmãos. Eu não vou pregar mais. O Senhor me usou
Aí chegou uma certa madrugada, eu não conseguia dormir, irmãos, porque eu já estava decidido a não fazer mais a obra de Deus. Eu ia só vir para a igreja, eu não queria pregar, não queria fazer mais nada. De repente, quando eu acordei de madrugada, eu estava andando, mas o ambiente na casa da minha mãe mudou. E eu senti que o ambiente mudou. O que eu vou falar aqui é para quem é pentecostal mesmo, é quem crê. Eu estava lá, irmão, o ambiente muda. De repente, quando o ambiente mudou, eu via como se fosse um anjo se aproximando perto de mim. A minha carne tremia todo. Eu não conseguia olhar porque eu sabia que alguém estava se aproximando perto de mim. E de repente eu abaixo minha visão e senti aquela graça, aquela glória. E você sabe quando é Deus que vai falar com você. E de repente chegou perto de mim, a voz veio no meu ouvido e falou assim: ó, quem mandou você parar? Olha aí. Quem está falando para você desistir? A voz aqui, ó. E eu com a cabeça baixa, não consegui olhar. Quem mandou você parar? Meu Deus. Quem falou para você desistir? O Senhor está dizendo: continua. Aleluia. Comecei a chorar. É. A voz falava para mim: não pare. O teu pai está comigo, rapaz. Continua pregando a minha palavra, porque eu não mandei você parar. Glória a Deus. Irmãos, eu comecei só a chorar naquela madrugada. De repente eu tinha uma agenda no próximo domingo. Eu nem ia para essa agenda. Eu não sou de perder a agenda, irmão. Quando eu marco, eu tenho um compromisso de ir. E eu não queria ir nela. Mas Deus falou comigo na madrugada. Aí vai eu para essa agenda. Quando eu entro na igreja, coração quebrado, quebrantado, eu ali fui: meu Deus, eu vou pregar. De repente vi um irmão marchando. Subiu ao púlpito. E a voz falou assim comigo: vou falar contigo. E aí aquele homem parou na minha frente. E a mesma coisa que eu ouvi na madrugada, Deus toma a boca daquele homem e fala a mesma coisa. Quem mandou você parar? Quem falou para você desistir? Mais uma vez estou usando a boca do meu servo para dizer para você: continua. E aquilo me deu uma chama dentro de mim. E foi daí que eu entendi a chamada que Deus colocou na minha vida. E que chamada é essa? Obediência. Não é as minhas vontades, não é os meus desejos, não é da forma que eu quero, não é eu que faço o culto, não é eu que faço a pregação, não é eu que faço a forma que eu quero orar. Quem vai fazer na minha vida é Ele. Quem vai operar no culto é Ele. Quem vai trabalhar é Ele. Aí eu entendi, eu precisei mudar a mensagem quando eu pregava. Eu pregava de um jeito e mudei a mensagem. Aí eu entendi que a revelação vem e o nome do Senhor é glorificado. Eu entendi que eu preciso orar quando Deus mandar orar. Eu entendi que quando Deus mandar colocar a mão em alguém, eu tinha que orar. Eu entendi que quando Deus mandar abraçar alguém, eu tinha que abraçar. E todas as vezes que eu fazia isso, Deus derramava cura, libertação, restauração. E o nome dele estava sendo glorificado. Aí eu comecei a entender a chamada na minha vida. Aí eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. E aí eu entendi essa mensagem de estar ligado com Ele comigo. As minhas vontades, mas é a vontade dele. Não é o meu querer, é o querer dele. Você quer E Deus está falando com o crente aqui: não desista, não pare. Aleluia. Não é as tuas vontades, não é os teus desejos. Leves. Quem te escolheu fui eu. Quem te chamou foi eu. Quem pagou o preço por você foi eu. Então não é para desistir, é para prosseguir. E eu pego na tua mão, vou te ensinar, e o meu nome vai ser glorificado sobre a tua vida. Amanda Calamancho. Aí eu fui entender o mistério que Deus tinha comigo. Quando eu perdi o meu pai, que meu ministério começou a crescer.
você. Porque antes do meu pai morrer, eu estava pensando que eu estava no patamar, mas eu estava só iniciando meu ministério. Deus teve que levar meu pai para me ensinar a obedecer a voz dele, para que o nome dele seja glorificado sobre a terra. Aleluia! Meu Deus! Aí sim o ministério começou a crescer. É bem isso. No propósito da cura, da libertação. Aí eu comecei com força, porque eu entendi o ministério de Deus na minha vida. Eu não orei muito, eu preciso voltar a orar mais. Aleluia! Se eu não fui para o campo, eu preciso ir mais. Se eu não impus a mão nos enfermos, eu preciso pôr mais. Porque se Deus é comigo, Ele vai confirmar o ministério que tem comigo, que tem comigo, o nome dele vai ser glorificado. Aleluia! Eu preciso fazer para o Senhor. Eu preciso agir para Deus trabalhar. Agora, se eu ficar parado, estacionado, Ele não trabalha. Deus não faz. Porque Deus faz com pessoas que têm coragem, que têm atitude, que crê no poder da graça dele, da palavra dele. É por isso que nós não podemos se prender ou ficar com medo do que as pessoas falam. Tem que acreditar pela fé. Se você tem fé, você vai crer no poder de Deus. É verdade. Impõe as mãos para você ver e ora por alguém. Profetiza na vida de alguém para você ver no nome de Jesus. Toma ação para você ver no nome de Jesus. Deus vai confirmar aquilo que você está fazendo. Pastor, não sei se eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Eu lembro quando a minha esposa estava desempregada. Eu vou falar isso aqui para você entender. Eu lembro quando a minha esposa estava desempregada. Eu peguei os currículos dela e falei para ela: vamos comigo entregar os seus currículos. Porque eu fiz uma oração no monte e Deus falou que vai abrir a porta. Vai eu com a minha esposa entregando os currículos dela. Para o homem estava fechado, mas ele estava indo pela fé. E pela fé Deus abriu a porta. Ele está trabalhando hoje. Daqui a pouco eu vou buscar ela. E o nome do Senhor é glorificado sobre as nossas vidas. Para o homem estava fechado, mas eu fui pela fé. E Deus, Ele abriu porta onde não tem porta. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Precisa crer naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Precisa acreditar naquilo que Deus confirmou para você. E você vai ver milagres, prosperidades, bênçãos sobre a tua vida. O teu ministério vai crescer. Deus vai liberar a palavra para você. Deus vai liberar cura na tua família. A Bíblia diz que só de você entrar, a tua presença faz os demônios bater e retirar. Quando você está cheio da graça, só o teu falar os inimigos não suportam.